Oi, meu nome é Maria Júlia e a gente vai falar um pouco sobre função composta. Bom, função composta é a relação de uma função com outra função. Como assim? A gente tem uma função f que tem o domínio A e o contradomínio B. E a gente tem uma função g que tem o domínio B e o contradomínio C. Se a gente olhar aqui, funciona mais ou menos assim. O domínio do f de x é o x, o que significa que eu posso pegar esse x e substituir no f de x. E aí eu vou ter um valor f de x que vai estar aqui nesse conjunto B. Se eu pegar esse valor do conjunto B e substituir em g de x, eu vou ter um outro valor, que esse valor a gente fala que ele é o GOF, que ele é o resultado do GOF. Como assim? Ó, vamos supor que a gente tem o g de x igual a x ao quadrado mais 2. E que a gente tem uma f de x que é igual a x mais 2. E aí, vamos supor que eu quero achar o g de f de x. Como eu vou fazer para fazer isso? O g de f de x é a mesma coisa que o GOF. A gente vai pegar o valor do contradomínio de f e a gente vai usar como domínio de g. O valor do contradomínio de f é esse x mais 2 aqui. Para a gente usar ele como x, então a gente vai substituir ele onde está esse x ao quadrado. Então a gente vai ter que x mais 2 ao quadrado mais 2 é o nosso g de f de x. E aí a gente pode melhorar isso, né? Se a gente resolver esse quadrado perfeito, a gente vai ter que o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, mais 4x, mais o segundo termo ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que dá 4, mais 2. Então, a gente vai ter uma função dada por x ao quadrado, mais 4x mais 6. Isso daqui é o nosso GOF de x. E aí, a gente tem uma condição que fala que o GOF de x é sempre diferente do FOG. Para fazer o FOG, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai pegar o valor do x ao quadrado mais 2, que é o nosso contradomínio do g de x, e a gente vai usar como domínio do f de x. Só que para fazer isso, a gente tem que lembrar que sempre o contradomínio do g de x tem que ser igual ao domínio do f de x. Se isso não for verdade, então a gente não pode fazer a função composta. Aqui tem outro exemplo. Determine GOF de x e FOG de x das funções f de x igual a 2x mais 2 e g de x igual a 5x. Bom, se a gente vai fazer o GOF, a gente vai usar o domínio da f de x, que é o contradomínio da f de x, desculpa, que é 2x mais 2, no lugar do domínio da g de x, que é nosso x. Então, vai ficar g de 2x, que é igual a 5 vezes o 2x mais 2, que eu coloquei aqui no lugar do x. E aí aqui a gente faz uma distributiva, 5 vezes 2x, 10x, e 5 vezes 2, 10. E aí, para a gente fazer o FOG de x, a gente vai fazer o contrário. A gente vai usar a g de x como domínio do f de x. Então, a gente vai colocar 2 vezes o x, que vai ser o nosso 5x, mais o 2. 2 vezes 5x, 10x, mais 2. Esse é o nosso FOG de x. Aqui tem um exercício da FUVEST que acabou ficando errado no PDF, então eu vou consertar aqui. Ali fala que a gente tem uma f de x que é igual a meio vezes 5 elevado a x, e que ele tem uma g de x que é igual a log
de x na base 10. E ele quer que a gente ache o GOF. Para a gente achar o GOF, a gente vai usar o f de x como domínio para o g de x. Então, onde tem x no g de x, a gente vai substituir pela função f de x. Então, a gente vai ter que o nosso GOF de x vai ser igual a o log de 5 sobre x dividido por 2 na base 10, não é? Porque, ó, a gente pode fazer aqui multiplicação, né? Uma multiplicação de fração é reta, então a gente multiplica 5 elevado a x vezes 1, que vai dar 5 elevado a x, e 2 vezes 1, que vai dar 2. E aí, para resolver isso, a gente pode aplicar a propriedade de logaritmo. A gente sabe que uma divisão de logaritmo, a gente pode escrever ele como a subtração dos logaritmos. Então, se a gente tem o log de 5x dividido por 2 na base 10, a gente pode escrever isso como o log de 5x na base 10 menos o log de 2 na base 10. E aí a gente pode usar mais uma propriedade. O 5 está elevado a x, a gente pode fazer a regra da queda. Então, o x que está como expoente, ele cai multiplicando. Então, a gente vai ter que é x log de 5 na base 10 menos o log de 2 na base 10. Bom, a gente já descobriu quem é o nosso GOF. O nosso GOF é x de log de 5 na base 10 menos log de 2 na base 10. E agora a gente precisa achar o gráfico. Como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente pode observar que a gente tem uma função de primeiro grau, que tem os logs. Mas se a gente analisar ela como uma função de primeiro grau, quando o nosso x for zero, isso aqui vai zerar. E aí a gente vai ficar só com menos log de 2 na base 10. Então, quando o x for zero, a nossa reta vai passar em um ponto negativo. Aqui, se a gente olhar na alternativa E, a nossa reta em x igual a zero está acima, está positivo. Então, a gente já sabe que a alternativa E não é. Se a gente olhar na C também, ó, aqui em x igual a zero, a reta está positiva. Então, não serve, porque a gente quer que ela esteja negativa por causa daqui. Aqui, também não, ó, ela está positiva, e positiva não serve. Agora, a gente tem a A e a B, porque quando x for igual a zero, as duas são negativas. E aí a gente vai ter que descobrir se ela é uma reta crescente ou se ela é uma reta decrescente. E como a gente faz isso? A gente tem que olhar o coeficiente angular. O nosso coeficiente angular é o log de 5 na base 10. E ele é um valor positivo. Lembrando que o coeficiente angular é sempre quem está multiplicando o valor de x. Se o nosso coeficiente angular é positivo, então a gente vai ter uma reta crescente. Se é uma reta crescente, então é a alternativa A. Porque ela aumenta conforme o y aumenta conforme o x aumenta. Então, a alternativa A é certa e a alternativa B é errada porque, embora no x igual a zero ela passe um ponto negativo, ela decresce, ou seja, o y diminui conforme o x aumenta. E isso aqui não serve. Se o nosso coeficiente angular fosse negativo, essa poderia servir, mas não é, então não é a alternativa correta. Agora a gente tem outro exercício. Considere as funções f de x igual a x ao quadrado mais 4 e g de x igual a 1 mais log de 12x, de x na base meio, em que o domínio de f é o conjunto dos números reais e o domínio de g é o conjunto dos números reais maiores que zero, a gente tem que h de x é igual a 3 f de g de x mais 2 g de f de x. E aí ele quer saber o valor disso, sendo que o x vai ser maior que zero. E aí ele pergunta quanto vale o h de 2. Como a gente vai resolver isso? Bom, a gente sabe que f de x é x ao quadrado mais 4. E a gente sabe que o g de x é 1 mais log de x na base meio. E a gente quer saber o h de 2. Para a gente saber o h de 2, a gente precisa primeiro achar o h. E o nosso h é 3 vezes f de g de x mais 2 vezes
g de f de x. Então, a gente vai precisar fazer essas funções compostas primeiro. Então, 3 vezes o f, o nosso g de x é 1 mais meio log de x. Só que esse nosso x é 2, não é? Porque a gente quer o h de 2. Então, a gente vai fazer o log de 2 na base meio. E aqui é a mesma coisa. A gente vai substituir, em g, a gente vai substituir o f. Mas o nosso f, em vez de ter o 2 aqui, a gente vai ter o 2 ao quadrado, porque a gente quer o h de 2. Então, vai ficar 2g de 2 ao quadrado mais 4. E aí, o h de 2 vai ser 3 vezes. Aqui, dá zero. Por quê? Porque se a gente resolver o log de meio na base 2, a gente vai ver que isso dá menos 1. Por quê? Isso aqui, vamos chamar que fala que ele é igual a x. A propriedade para resolver o logaritmo é que o meio elevado a x tem que ser igual a 2. Então, meio elevado a x é igual a 2. Só que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Elevado a x é igual a 2. E aqui a gente pode aplicar potência de potência. Então, vai ficar 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a 1. Como as bases estão iguais, a gente pode desconsiderar elas e fazer uma equaçãozinha só com os expoentes. Então, a gente vai ter que menos x é igual a 1. Se menos x é igual a 1, então x é igual a menos 1, multiplicando a equação dos dois lados por menos 1. Se o nosso log de 2 na base meio é igual a menos 1, então 1 mais log de meio, log de 2 na base meio, isso aqui a gente vai substituir por menos 1, e aí 1 menos 1 dá f de 0. E aqui deu 8, é g de 8, por quê? Porque se a gente resolver aqui, olha, a gente vai ter que 2 ao quadrado é 4, mais 4, isso é igual a 8. E aí a gente usa ele como x de g. Aqui ele fez um pouco diferente. Em vez dele resolver achar o h de x e depois substituir por 2, ele foi resolvendo, ele usou o f de x e o g de x já como 2 para substituir na equação e achar o resultado. E aí a gente tem o f de 0. O f é x ao quadrado mais 4. Então, o f de 0, o x vai ser 0. Só que 0 ao quadrado dá 0 mais 4. E o mais duas vezes, aí a gente vai resolver o g de x em 8. O g de x é 1 mais o log de x em meio. Só que em vez de a gente usar o x, a gente vai usar o 8, por causa daqui, na base meio. Aí a gente resolve primeiro esse log, depois a gente soma. Ó, a gente vai ter o log de 8 na base meio é igual a y. E aí o meio vezes elevado ao y tem que ser igual a 8. Então, meio elevado a y é igual a 8. Só que a gente sabe que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 elevado a y é igual. O 8 a gente pode escrever como 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E aqui a gente pode aplicar potência de potência. Potência de potência mantém a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes y, menos y. É igual a 2 elevado ao cubo. Como a gente tem a mesma base, a gente pode esquecer o 2. E a gente faz uma função só com os expoentes. Então, a gente vai ter que menos y é igual a 3. Então, que y é igual a menos 3 se a gente multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Se y é igual a menos 3, então a gente sabe que isso daqui é igual a menos 3. Só que menos 3 mais 1 dá menos 2. E aí a gente vai multiplicar o menos 2 vezes o 2, que vai dar 4, menos 4. Porque mais com menos dá menos, e 2 vezes 2 dá 4. E aqui a gente tinha visto que ia dar 4, né? Porque 0 mais 4 dá 4, e o 4 vezes 3 dá 12. Então, o nosso h de 2 vai ser 12 menos 4, que é igual a 8. Portanto, é a alternativa B.
considere a função f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, as raízes da equação de f de g de x é igual a zero são... Bom, a gente tem que g de x é igual a x ao quadrado menos 1 e que f de x é 2x mais 1. Ele quer saber quem é as raízes de f de g de x quando ela vai ser igual a zero. Só que para isso a gente tem que descobrir quem é f de g de x primeiro. Então, f de g de x, lembra, a gente vai usar o g de x como domínio para a função f. Então, a gente vai manter o 2 da função f. O nosso domínio, que é o x, vai ser o contradomínio do g, ou seja, o x ao quadrado menos 1, mais o 1 da função f. Aí, a gente vai fazer aqui distributiva, né? Então, vai ficar 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes menos 1. O 2 é positivo, então mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, a gente vai ter que 2x ao quadrado menos 1, porque eu devia 2 e ganhei 1, vai ser igual ao nosso f de g de x. E ele quer saber quando isso for igual a zero. Então, se a gente igualar isso aqui igual a zero, a gente vai ter que achar as duas raízes. Como a gente faz para achar essas raízes? A gente pode isolar o x. Então, a gente pode falar que 2x ao quadrado é igual a 1 está somando, então ele vai passar tá subtraindo, então ele vai passar para o outro lado somando. A gente vai ter 1. O x ao quadrado a gente quer isolar, então o 2 está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo, aí a gente vai ter meio. E aí, o x ao quadrado, o x está ao quadrado. Para a gente se livrar do quadrado, a gente tem que colocar uma raiz, então ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de 1 sobre 2. Só que a gente pode ter a raiz positiva ou a raiz negativa. E ele quer saber se essas raízes são inteiras, negativas, racionais, inversas ou opostas. A gente tem uma raiz que é mais raiz de meio e a gente tem outra raiz que é menos raiz de meio. Elas são opostas, porque ó, uma é positiva e a outra é negativa, e eles têm o mesmo valor. Se a gente pegasse uma reta numérica e colocasse o zero aqui no meio, uma ia estar desse lado, que é o mais raiz de meio, e o outro estaria desse lado, que é o menos raiz de meio. E isso é exatamente o que a gente define por número oposto. Portanto, as raízes são opostas, a alternativa é E. Dadas as funções f de x igual a 2x menos 6 e g de x igual a ax mais b, se a gente tem que f de g de x é igual a 12x mais 8, o valor de a mais b é... Para resolver isso, a gente tem que descobrir quem é f de g de x, né? Então, a f de g de x ela vai ser igual ao f, que vai ter como domínio g de x, que é o ax mais b. Então, no lugar do x do f, a gente vai colocar x mais b. Então, a gente vai ter 2 vezes ax mais b menos 6. Isso tem que ser igual a 12x mais 8, porque f de g de x é 12x mais 8. Então, isso vai ser igual a 12x mais 8. Aqui a gente aplica a distributiva. Então, 2 vezes ax vai ser 2ax. 2 vezes b mais 2b menos 6 é igual a 12x mais 8. E aqui a gente vai usar uma coisa que chama método da comparação. A gente vai comparar o coeficiente angular daqui com o coeficiente angular daqui. O nosso coeficiente angular é quem acompanha o x. Então, o 2a vai ter que ser igual ao 12, porque o 2a acompanha o x desse lado e o 12 acompanha o x desse lado. E os coeficientes lineares, que é quem está sozinho. Então, o 2b, o sozinho eu quero dizer é sem o x, porque a gente está escrevendo tudo em função de x. Então, o 2b menos 6 está sem x, e aqui o 8 está sem x. Então, a gente vai ter que 2b menos 6 tem que ser igual a 8.
porque assim as funções são iguais, e é justamente o que a gente quer. Então, ó, aqui a gente quer descobrir o valor de A. O 2 está multiplicando A, então ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a gente descobriu o nosso valor de A. E aqui, a gente tem 2B menos 6 igual a 8. A gente quer descobrir o valor de B. Para fazer isso, a gente tem que isolar o B. Então, o 2B, o 6 está negativo, a gente vai passar para lá. Positivo é igual a 8 mais 6. Então, 2B é igual a 8 mais 6, 14. E aí a gente quer isolar o B, então B é igual a 14. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nosso B é igual a 7. Só que ele quer saber qual o valor de A mais B. Então, A mais B é igual a 6 mais 7. 6 mais 7 é igual a 13. Portanto, a alternativa é B.